Confiança. O sentimento de acreditar em algo ou alguém. Crença no caráter, em si mesmo, em suas próprias qualidades. Confiar é apostar tudo, é segurar na mão e ir junto, eliminando as barreiras e atravessando fronteiras. Aqui na Garen, confiamos em nosso trabalho, acreditamos em nossa missão. Somos do interior de São Paulo, nascemos na cidade de Garça. Vemos o sol nascer para fabricar produtos que vão além do que a imaginação pode sonhar. Trazemos esse sorriso no rosto todos os dias porque amamos descomplicar a sua vida. Então, entre e sinta-se à vontade. Queremos te mostrar todos os processos desenvolvidos para garantir equipamentos mais inovadores, de qualidade e, ao mesmo tempo, simples. Usamos nossa energia pulsante para desbravar os mistérios da tecnologia. Por isso, estamos sempre à frente. Nossos automatizadores são criados para contribuir para o conforto e segurança de sua casa, do seu prédio, da sua empresa. Oferecemos automatizadores para portões, portas sociais, cancelas e uma ampla variedade de acessórios inovadores que chegam para revolucionar o mercado e ser para você sinônimo de praticidade. Agora que você já conheceu a nossa origem e visitou a nossa casa, deixe a Garen fazer parte da sua família. Não importa onde você esteja, seguiremos juntos, talvez de forma discreta, mas sempre simplificando e trazendo mais dinamismo à sua rotina. Vamos construir uma relação firme, à base de confiança. Na hora da compra, peça Garen, porque na Garen você pode confiar. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Está começando mais uma live da Garen, uma série de lives aí que preparamos especialmente para você. Sou Adenilson Vasques, faço parte do departamento técnico e comercial da empresa e primeiramente gostaria de dizer que é um prazer imenso estar com todos vocês para fazermos essa troca de informações e um momento inédito aí que estamos passando e com certeza vamos passar e vamos superar. Mas por outro lado, também é hora de reflexão, de estreitarmos os laços e mesmo distante, a Garen tem buscado enxergar as necessidades de nossos amigos distribuidores que nos acompanham. Obrigado pela companhia, nossos amigos integradores, amigos instaladores, para trazer para vocês nesse momento opções, trazer alternativas e bater um papo sobre alguns lançamentos e novidades. Quero dizer que a Garen é uma empresa totalmente responsável, tem tomado todas as medidas de prevenção para a saúde dos colaboradores, para continuar levando para vocês soluções em automatização. E também para você, amigo instalador, lá na ponta consiga ter muitas vantagens e benefícios ao instalar um produto da Garen. Essa é a TV Garen, nosso canal de novidades no YouTube. Acesse o nosso chat, compartilhe com seus amigos aí, envie as perguntas, porque contamos com a sua interação, tá certo? Não sai daí não, fique com a gente, porque vamos falar de muitas novidades, tá certo? Mas antes eu gostaria de dar um recado aos nossos amigos instaladores, tá certo? Tá bom? Pode ser, Júnior? Opa! Júnior do marketing que está aí gravando tudo. Nós vamos falar do parcelamento em 12 vezes no cartão. Pensando em você aí, amigo instalador, nesse momento de dificuldade de compra, ao procurar uma distribuidora Garen, você poderá parcelar as suas compras e vendas em até 12 vezes. Isso mesmo, 12 vezes no cartão. Vá até uma distribuidora da sua cidade, da sua região e confira os detalhes sobre essa facilidade, tá certo? Então vamos de novidade? Hoje o assunto que vamos abordar, que vamos falar, é a nova central TSI, a TSI New. Vamos deixar claro aí as melhorias e também falar de suas novas funções em relação
à versão anterior. E também vamos falar de alguns periféricos que podem ser conectados a essa central. Tá certo, pessoal? Outro assunto que a gente vai falar, além da central, é sobre o TX-Play. TX-Play, o novo lançamento da Garen, lançamento recente da Garen aí, um controle de 4 canais, com desenho inovador, com tecnologia moderna, de baixo consumo e também disponível aí em várias cores, tá certo? Mas vamos começar aí pela central TSI, a New TSI. Vocês estão vendo aqui na mesa. Vamos mostrar aqui. Na mesa a gente está com uma KDZ TSI aqui. Essa é uma máquina de abertura super rápida, muito robusta, para portões aí de até 800 quilos, tá certo? E para uma abertura aí de até 4 segundos. Precisamos de um motor, né, para essa máquina. Para realizar esse tipo de trabalho, esse tipo de velocidade, a gente precisa de um motor trifásico. E ele não pode ser qualquer motor, tá certo, pessoal? Por exemplo, nessa máquina aqui temos um motor de meio HP. Um motor preparado, com isolação entre as bobinas, com rolamento no eixo de tração. A máquina não tem bucha no eixo de tração, ela é rolamentada, tá certo, pessoal? Uma central robusta, uma central de precisão para fazer o controle dessa máquina. Por que eu estou falando isso? Eu tô tocando nesse assunto porque entenda que se você instalar uma máquina super rápida e ela não for robusta, como essa que eu estou te apresentando aqui, provavelmente você terá dor de cabeça, tá certo? E para comandar essa máquina, precisamos dessa central aqui, ó, da central TSI, a nova central da Garen, tá certo? Nova, a gente fala nova central por quê? Porque a nossa equipe de projeto e desenvolvimento, ela acrescentou muitas melhorias, muitas proteções em relação à versão anterior, tá certo? Então temos nessa central tecnologia e o que há de mais sofisticado para o controle dos motores trifásicos. Então vamos abordar as principais melhorias e as novas funcionalidades e logo após vamos mostrar aí a facilidade de se programar essa central. Você que nos está acompanhando, amigo, eu falo em facilidade de programar, por quê? Porque ela tem 3 teclas aqui para a programação e são com elas que você vai fazer toda a programação da central. Não é aquela central que você tem que ficar fechando o jumper, que você tem que conectar um equipamento externo para fazer a programação, metade você faz no equipamento, metade você faz com jumper, com botões. Não, você vai ter os 3 botões aqui e aqui você vai ter tudo no display aparecendo para você e você vai fazer toda a programação. Nós vamos falar já já de como faz a programação nessa central, tá certo? Antes eu quero falar das melhorias, tá? Essa central em relação à versão anterior, ela possui muitas melhorias e eu vou abordar aqui rapidamente todas essas melhorias e se depois você tiver alguma dúvida, você pode acessar o nosso site lá, você vai ter todo o conteúdo dessas melhorias, tá? Então, chave seletora 127.220 que incluímos nessa central, né? Você faz a entrada da rede aqui pelo borne e você escolhe a tensão aqui através de uma chave 110 ou 220. Colocamos nessa central um microprocessador de 32 bits de 48 MHz. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que a velocidade de processamento dessa central aumentou muito em relação à anterior. Por quê? A anterior nós tínhamos uma velocidade de processamento de 16 MHz e um processador de 8 bits. Essa está com 32 e 48 MHz, tá certo? Então só para você entender o que você tem aqui de microprocessador para essa central. Melhoramos também o drive que comanda o IGBT, né? Para não queimar o IGBT na saída, melhoramos o drive, né, que comanda esses IGBTs. Antigamente, né, a versão anterior era de 8 pinos, esse é com 16 pinos. E um detalhe, esse drive hoje possui uma função que se chama desligamento automático. Então, quando há algo de anormal, ele vai se autodesligar, ele não vai ficar esperando o processador enviar uma informação para ele. Quando o processador enviar a informação que ele tem que desligar, ele já vai estar no modo desligado, tá certo?
Um outro detalhe que acrescentamos nessa central foi o aumento de massa no dissipador. Colocamos aqui um dissipador mais robusto para que ela venha esquentar menos possível. Também colocamos um circuito de controle de temperatura da central. Isso mesmo, tem um circuito aqui que ele vai monitorar a temperatura da central. Em caso, se acontecer da central por algum problema no estator, por algum problema de anormal, ela vai se autodesligar, protegendo a sua central da queima, tá certo? Um outro detalhe que colocamos nessa central é o controle de carga na entrada da rede, tá certo? Então aqui na entrada da rede tem um circuito na qual ele vai monitorar a carga do capacitor, tá certo? Então essa central está bem protegida. E também colocamos isolação entre os terminais do IGBT, tá? Pequenas ranhuras aqui para proteger o seu IGBT de queimar. Então, quando falamos em trifásico, quando falamos em controle de motores trifásicos, pessoal, temos que tomar todos esses cuidados, todas essas precauções, para que você possa instalar a máquina e a máquina trabalhar de forma segura, tá certo? Também adicionamos muitas funções no display. E 5 funções, né? Dentre elas, 4 dessas 5, você pode programar aqui direto no display essas funções, tá certo? E uma, que é a de intertravamento, que eu já vou falar agora, que faz a função eclusa, para você fazer uma eclusagem com a sua central TSI, você faz a conexão nos bornes aqui, com fios até a outra central, e ela vai fazer essa função de eclusa, tá certo? O intertravamento, muito utilizado em condomínios para segurança, né, do usuário, tá certo? Essa é aqui ligado pelos bornes aqui automático. Depois temos as funções que é ajustada no display, que nós vamos mostrar depois ali na prática, né? Eu peço que vocês fiquem com a gente para acompanhar aí as funções no display. Eu só vou dar uma pincelada aqui nas funções, adiantando aqui, para depois vocês conferirem ali no display da máquina, tá certo? Então temos a função ajuste que foi colocada nessa central. O que é a função ajuste? A função ajuste é para você levar o seu portão, movimentar o seu portão, tanto para a direita, para a esquerda, se for basculante para cima, para baixo, levar o seu portão até o ponto que você quer, sem você precisar abrir o destravamento, empurrar o portão, nada disso. Você vai lá, através das teclas que temos aqui, ó, que é as teclas de navegação, você vai levar o seu portão, tanto para a esquerda, tanto para a direita. Por que é importante essa função? Para você definir aonde você vai colocar o seu imã fim de curso. Então você abre o portão até onde você quer. Eu quero que o meu portão abra aqui. O seu cliente quer que o seu portão abra até determinada posição. Você vai lá, fixa, estabelece o imã fim de curso naquela posição, correto? E volta o portão, leva ele ao fechamento, né? E ali você estabelece o outro fim de curso. Aí sim você vai fazer a gravação do curso. Então quando você fizer a gravação do curso, automaticamente o seu portão não vai bater, o seu portão ele vai gravar a posição do curso corretamente. Outra função que acrescentamos nessa central, que na versão anterior não tinha, é a função sentido do motor. Tudo digital. Você vai entrar no menu aqui, você vai procurar essa função, muito fácil de navegar pelo menu. Você vai procurar a função e vai ter lá, função sentido do motor. Você lá na prática, você instalou o portão, instalou o motor, você ligou e na central ela vai falar para você, está fechando. Quando você olhar, fala, poxa, mas meu portão está abrindo, o sentido está errado. O que você vai fazer? Você vai aqui nos bornes e troca os fios, certo? Não. Na central antiga, sim, você tinha que vir aqui trocar. Na maioria das centrais são assim. Nessa aqui não, você vai no display e você muda o sentido do motor. Uma função aí muito boa, com uma funcionalidade excelente, tá certo? E a função partida, que é a outra função que acrescentamos nessa central. Lembra que a gente falou que tinha 5 novas funções, a gente já falou aqui de 3, essa é a quarta, que é a função partida de 1,5 segundo. O que é essa função partida?
para você que nos acompanha. É assim, no momento que o motor precisa fazer maior força, tirar o portão da inércia, fazer o portão se movimentar, nesse momento você pode entrar com essa função partida e determinar ali que o motor fique durante o tempo que você quer, até 1,5 segundos, né? De 0 a 1,5 segundos, ele vai ficar no torque mais forte e ali ele vai partir o seu motor com segurança. Então, há casos, instalador, amigo instalador que nos acompanha, que você vai se deparar com um portão pesado, muito pesado, ou um portão difícil de tirar da inércia. Então, essa função é justamente para isso, ela vai partir com um torque mais forte. E essa posição lá no display vai ter 0 até 15. Então, se você escolher 15, você vai ter ali 1,5 segundos que o portão vai ficar no torque mais forte, na velocidade de 60 Hz, e depois, a partir disso, ele vai começar a acelerar e com velocidade, depois fazer a rampa normal. Mas esse tempo de saída, de partida, ele vai ficar no torque máximo com o tempo que você determinar. 15, 1,5 segundos, se você determinar com 10, ele vai ficar com 1 segundo e assim consequentemente, tá certo? E a última função que acrescentamos nessa central, que é uma função também muito interessante, é a função pausa 2, tá? Para que essa função pausa 2? A gente já tem a pausa normal, que é o fechamento automático, certo? Que depois de um determinado tempo que o portão abre e você estabelece o tempo que você quer, o portão vai fechar automaticamente. Essa pausa 2 ela é interligada com a fotocélula. Então, enquanto a fotocélula estiver obstruída, se você colocar um valor de 0 a 60 segundos dentro dessa pausa 2, toda vez que a fotocélula estiver obstruída e lá dentro dessa função estiver um valor, a central automaticamente vai remeter para essa função e vai ficar aguardando a fotocélula desobstruir. Assim que alguém sair ali da frente da fotocélula, o veículo sair da frente da fotocélula, ela vai contar esse tempo que você determinou aqui e vai fazer o fechamento automático. Isso é importante, né, para segurança, para evitar acidentes. Então essa é a função pausa 2, mais uma novidade aí dessa nova central TSI, tá certo, pessoal? E melhorias na máquina que a gente já falou, né, para ajudar essa central a trabalhar corretamente. A gente já falou aqui que é o motor com isolamento entre as bobinas, o eixo rolamentado, tá, pessoal? Eixo rolamentado que a gente fala são rolamentos de primeira linha. Não adianta também você colocar um rolamento e esse rolamento não for de primeira linha. Com certeza você, com o tempo, vai gerar barulhos, vai gerar ruídos. Então, é uma máquina robusta para aplicações aí de até 800 kg. E uma outra melhoria que temos, né, já há algum tempo, é um encoder externo. O encoder externo de fácil manutenção, e nós vamos falar depois dele, né, para que ele serve, como ele funciona em nossa central TSI, tá certo, pessoal? E a resposta, essa máquina precisa de alimentação trifásica? Responderam, quem respondeu que não, tá certo? Acertou, tá bom? A máquina não precisa ser alimentada por uma tensão trifásica, porque ela é uma central inversora, e é aí que entra a tecnologia dessa central. A alimentação é feita de forma simples, 127 ou 220, né? A chave seletora você vai posicionar aqui conforme a tensão que você escolher, mas a máquina é alimentada por uma rede comum de 60 Hz. Então essa central vai transformar essa tensão e essa frequência em uma tensão trifásica na saída desses 3 bornes aqui. Então aqui vai sair uma tensão trifásica e numa frequência maior, entre as 60 Hz, mas aqui pode chegar, né, até 250 Hz. Preste atenção, 250 Hz, tá? Com todas as proteções que falamos anteriormente, né? Porque não adianta você ter aqui 250 Hz, mas sem proteção nenhuma, tá? Então, você pode estar se perguntando, por que isso? Para que isso? Porque diferente do motor monofásico, às vezes, amigo, você está aí, né, conhece às vezes bastante o motor monofásico, o motor aquele que tem um capacitor, né, que utilizam, né, nas centrais mais simples da Garen, por exemplo, na central FIT, na central Wave, tá? Você
esses motores, diferente desses motores, esse motor ele vai atingir maior rotação, vai aquecer menos, né? Vamos ter aí maior velocidade de abertura e fechamento e também aumenta a quantidade de ciclos, onde esse motor vai ter mais capacidade de uso. Consequentemente, o usuário terá maior segurança e velocidade ao entrar e sair da sua residência, condomínio ou empresa, tá certo? Então, uma central inversora de frequência. Resumindo, melhor controle de velocidade, melhor controle de rampa de partida, rampa de chegada, tudo isso ajustado de maneira simples, tá? Sem dificultar a sua vida. E eu daqui a pouco vou mostrar quanto é simples. Antes, eu vou falar sobre o encoder, tá certo? Vou mostrar aqui na máquina o que é o encoder. O encoder que a gente utiliza nesse tipo de máquina, tá? Um diferencial, porque nas máquinas monofásicas ela não tem encoder. Nessa TSI ela possui o encoder. Então, o que seria o encoder? Deixa eu colocar aqui na tela de pulsos, né? Deixa eu colocar aqui na tela de pulsos. Pulsos, está lá. Toda vez que eu dou meia volta aqui no motor, ele vai passar pelo encoder, tá vendo? O encoder está conectado aqui, vocês estão conseguindo ver aí, tranquilo? O encoder está conectado aqui. Toda vez que eu dou meia volta no motor, né, lá na minha central ela vai contar um pulso, tá certo? E o que acontece quando ela conta esse pulso? Ela vai garantir uma precisão maior. Por quê? Quando você gravar o curso, essa quantidade que ela contou na abertura e no fechamento, ela vai salvar no microprocessador da máquina, né? Isso vai garantir uma precisão maior na prática, né? Quando você faz a gravação do curso, a central vai saber exatamente a posição, né, que o portão está, no momento que ela deve frear, no momento que ela deve acelerar, tá certo? Então aí você questiona, poxa, tem um encoder, então eu não vou precisar do imã fim de curso. Então eu não vou precisar do imã fim de curso. Aí você fala, né? Não é necessário porque já tem um encoder. Mas pessoal, precisa sim, porque é ele que faz a parada correta do motor, tá certo? É ela que faz ela vai fazer a parada correta do motor e vai fazer o motor se referenciar pelo imã, tá certo? Então, toda vez aqui, ele vai contar um pulso e vai fazer a gravação no microprocessador. Uma função legal também do imã fim de curso que temos que falar aqui, você amigo instalador que nos acompanha, acontece o seguinte, você deve vivenciar isso aí na prática. O comportamento do motor, quando ele está frio ou quando ele no primeiro uso, é diferente do motor quando ele está quente. O comportamento do motor quando no calor é diferente do comportamento dele no frio. Então, com certeza, esse motor, o comportamento dele, se você não utiliza o imã, o que vai acontecer? Ele não vai parar corretamente quando o portão pode até trombar, tá certo, pessoal? Então, o imã serve para isso, para ele se referenciar. Outra coisa também, se você abre o destravamento da máquina ou falta energia, quando a energia restabelecer, ele vai se referenciar pelo imã, tá certo? Então, era isso que eu queria falar do encoder, muito importante você utilizar o imã fim de curso para que a máquina venha sempre funcionar de maneira correta, tá certo? Mas vamos continuar, tá certo? Vamos falar da programação pelo display. São 3 botões apenas. Lembra que eu falei para vocês? É uma programação fácil de fazer, por quê? Você tem aqui 3 botões. O primeiro, up, né, que é para cima. O segundo, down, né, que é para baixo. E o terceiro é o enter. O enter é o quê? É onde você vai confirmar a sua escolha. Você vai confirmar o que você quer, a função que você quer. E também é o mesmo botão que você vai entrar no menu de opções, né? Então temos aqui, vamos clicar aqui, né? Então entramos aqui no menu. Deixa eu colocar na tela inicial aqui, ó. Se segurar apertado ele volta para a tela inicial. Temos aqui, dá para enxergar bem aí, tranquilo?
TSI New, versão 0.6, vamos entrar aqui no menu. Apertamos a tecla Enter, sempre a tecla Enter. E aqui entramos dentro do menu. Então aqui estamos no menu, primeiramente que aparece aqui TX, mas podemos navegar. Então essas duas teclas aqui de cima, pessoal, para você navegar no menu, tá certo? Eu estou utilizando a caneta aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó, se você navegar aqui no menu, então temos menu TX, curso, velocidade, rampa, tá certo? Pausa, que é o fechamento automático, as funções que eu abordei agora há um tempo atrás aí sobre as novas funções dessa central, a taxa, que é a taxa de aceleração, a taxa de desaceleração, reset, tá certo? Sair e aí volta para o TX. Então você vai navegar, você vai escolher a função que você quer e quando você chegar na tensão que você quer, você vai apertar a terceira tecla, que é o Enter, você vai confirmar, tá certo? Vamos iniciar aqui pelo menu TX. Quero gravar um TX, deixa eu pegar aqui um TX. Vamos gravar aí o TX da Garen, o TX Play, tá certo? Menu TX, vou entrar no menu TX. Uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente sempre brinca, né? Que essa central ela conversa com você, né? Ela vai te fazer perguntas e você vai responder. Como você vai responder? Pressionando o Enter e confirmando. Então aqui eu entrei dentro do menu TX, tá vendo? A gente está TX 2 pontos, a gente entrou dentro do menu TX. E aqui está a primeira coisa que aparece, cadastrar. Mas eu posso navegar nesse menu, né? Dentro desse menu. Então aqui tem a opção apagar, a opção sair, a opção cadastrar novamente. Então ele vai ficar aqui rodando dentro dessas funções. Opa, eu apertei aqui sem querer. Eu apertei o Enter aqui. E aqui ele já fala, ó, acionar TX. Né? Ele está te fazendo uma pergunta, acionar TX? Eu não acionei o TX. O que aconteceu? Por segurança, tá? Ela volta a tela inicial. Então vamos entrar de novo, TX, entrar. Então o que eu quero? Cadastrar, o que eu tenho que fazer? Aperto o Enter e aciono o meu TX. E ele vai perguntar, confirma TX? Não confirmei. Aperto novamente, confirma TX? Não confirmei. O que vai acontecer? Ele vai sair da tela. Ele só vai confirmar no momento em que você for rápido. Você apertou aqui, confirmou lá, aí sim ele vai gravar o TX. Tudo isso é por segurança, para você não pegar um sinal de fora, um sinal que está chegando ali na central e pode poluir ali a sua entrada da sua central. Então isso é por segurança, tá certo? Então aqui eu já gravei o meu TX, ele volta ao menu inicial e agora vamos mostrar para vocês como faz a gravação do curso da máquina, né? Então, lembra que eu falei para vocês, né? Vamos voltar aqui no menu inicial. Menu inicial, né? Na tela inicial, desculpa, menu principal e aqui vamos navegar para a próxima função. Função curso. Vamos gravar o curso aqui. Para gravar o curso, Enter, certo? E aí ele entra dentro da função curso. Ele está perguntando aqui, sair. Eu quero sair? Não, eu quero gravar o curso. Mas antes de gravar o curso, né, eu vou mostrar a função ajuste, que eu falei que é a função nova. O que é essa função ajuste? Vou clicar aqui. Né, é a função ajuste que eu quero? Sim. Enter. Então ajuste. Aí ele entrou na tela ajuste. Vamos fazer o ajuste aqui. Vamos movimentar o motor. Tá vendo? Aqui você movimenta para um lado e aqui você vai movimentar para o outro. Tá vendo? Muito simples. Então aqui você vai levar o seu portão onde você quer, estabelecer lá os fins o imã fim de curso, tá certo? E aí, depois disso você vai confirmar essa operação e aí o que ele vai fazer? Como é uma operação que você movimentou a máquina de lugar, né? A máquina não, né? Movimentou o portão de lugar, ele vai voltar para o menu inicial. Mas aí é só você entrar novamente, tá? Curso, e aí sim. Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar ao menu principal. Curso, tá certo? Vamos gravar o curso. Ele pergunta sim, lembre-se, tecla Enter. E aí o primeiro comando vai ser o comando de fechamento, tá certo? A máquina vai fechar e vai procurar quem? Um referenciamento que é o imã fim de curso. Pronto, referenciou, ela vai perguntar
Continuo? Correto, continua. Aí ela vai abrir o seu portão e vai procurar quem? O imã fim de curso novamente. Vamos deixar aqui um tempo para ela fazer um curso. Tá tudo tranquilo aí? Correto? É que o que acontece assim, pessoal, a máquina ela é trifásica, ela trabalha em alta frequência, né? Às vezes o microfone aqui, ela pode passar alguma interferência aí. Então, se você estiver ouvindo bem aí, dá um ok aí pra gente, fala, ó, tô ouvindo bem, tá tudo tranquilo. Se não tiver, a gente faz os ajustes necessários aqui. Chegou no imã, curso gravado, tá certo? Gravamos o curso. Então, é muito simples, é tudo aqui, ó, nessas 3 teclas, muito fácil de mexer, muito fácil de utilizar, tá certo, pessoal? E as outras funções, o que você tem que fazer agora? Ah, eu gravei o TX, eu fiz o curso, o que eu tenho que fazer agora? Só controlar, colocar na velocidade de abertura que você quer abrir a máquina mais rápido, fechar ela mais lento, tudo bem, você vai alterar as velocidades aqui, tá certo? Aqui você coloca a velocidade que você quer. Agora, esses botões aqui que serviam para navegar, eles vão ser para quê, esses botões? Eles vão ser para você colocar ou diminuir, tá certo? A frequência. Então, você vai colocar mais frequência, você vai deixar a máquina mais rápido, né? Você vai deixar a máquina mais lenta. Então, aqui você escolhe, tá certo? E, a hora que você decidir o que você quer, Enter, tá certo? Ele vai para um outro menu, velocidade final. Essa velocidade final é a velocidade da rampa, tá, pessoal? Quando a máquina entrar na rampa, ela vai ter uma velocidade ali em Hz. Aqui está com 20 Hz. Você pode abaixar, você pode aumentar, aí vai do portão, do momento ali da instalação, tá certo? E aí temos o menu rampa. Aqui você vai determinar a rampa de abertura e a rampa de fechamento. Então aqui eu escolho o tamanho da rampa, tá certo? Ó, mais, menos, sempre ele vai de 5. Aqui é porcentagem, tá, pessoal? Então 30%, 35% de rampa, tá? Isso aí você vai configurar facilmente. Sempre aqui, ó, mais, né, up e down, né, para cima e para baixo, tá? Navegando aqui, ó. Você vai acrescentando, você vai decrementando, tá bom? Depois tem a pausa, se você for utilizar fechamento automático, tá? Aqui está em off, vamos deixar em off. Depois tem o menu funções, que são aqueles que eu explanei para vocês. A função reverso, né, que é a função de prioridade ao abrir. A função condomínio, que é para você colocar um laço, né, para você ligar essa máquina num condomínio. Função sentido, que é aquela que eu falei, que aqui ela está em off. Se você colocar em on, ela vai automaticamente aqui inverter os fios do motor. Provavelmente depois você vai ter que inverter o fim de curso, mas tranquilo. E a função partida, que é aquela que eu falei, que você pode programar ela aí em até 15, né, num valor de 15, que representa 1,5 segundo. E a função P2, que é a pausa 2, tá certo? Que você pode acrescentar aqui um tempo de até 60 segundos, tá certo? Muito simples. E aí temos o menu taxa, que é a taxa de aceleração e a taxa de desaceleração. Geralmente ela já vem configurada de fábrica, geralmente aí em torno de 90, tá, de aceleração, e desaceleração 120. É importante que a desaceleração esteja num valor alto, por quê? Para quando ela tiver que entrar em rampa, a máquina simplesmente ela vai cair, ela vai desacelerar bruscamente para entrar numa rampa bem suave, né, para o seu portão não bater. Tá? Se você mexe nesse parâmetro e deixa ele baixo, pode ser que, se a rampa for curta, o portão vai acabar acontecendo ali dele bater. Então, para evitar isso, é só deixar, geralmente já vem de fábrica, já bem configurado aí para as principais instalações. Lógico, vai ter uma instalação ou outra que você vai ter que dar um ajuste fino, mas é tranquilo. E depois o menu reset, caso você queira resetar essa central, tá certo? E é muito simples de se programar. E um detalhe legal, eu vou retirar a energia aqui, ó. Retirei a energia da máquina, tá? E eu vou retirar o display aqui, só para vocês verem. Tá? Retirei o display da máquina. Lógico, ele vem fixado aqui com parafuso, tá? Eu previamente eu retirei esses parafusos aqui, tá certo? Né?
Mas eu vou, só para exemplificar uma coisa aqui para vocês, vou ligar a máquina, liguei novamente, tá certo? E aqui, se você acionar a máquina aqui, ela vai funcionar da mesma maneira, tá? Não vai alterar em nada, e todas as programações que você fez vão estar salvas ali, quer dizer, ninguém vai alterar as suas configurações, tá certo? E se você quiser fazer as configurações de novo, tá? Você coloca o display novamente e a máquina vai funcionar. Antes de colocar, né, na realidade eu tirei o display só para mostrar aqui que essa máquina tem memória externa, tá certo, pessoal? Memória externa. E já não, vamos fazer uma pergunta aí, vamos ver se o pessoal consegue responder, pode ser? Aí. Vamos fazer? Estamos aqui com o Dodô, Rodolfo, o pessoal nos acompanhando, Rafa. Vamos fazer uma pergunta aí e você vai acessar o chat aí e vai responder, tá certo? Qual a capacidade de botões, tá, pessoal, que eu posso cadastrar usando um TX? Eu posso cadastrar aí máximo de botões nessa memória externa aqui, tá? Responde aí, pessoal. Quem responder aí vai ganhar o TX Play da Garen, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Energizar a máquina. Tá certo? O pessoal já deve estar respondendo aí. Temos já a resposta? Tranquilo. Né? Quem respondeu aí 511 posições, respondeu corretamente. Tá certo? E é isso aí. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês agora é como a gente coloca, né, como a gente conecta o opcional 8F nas máquinas da Garen, tá? Toda a central da Garen, desde a mais simples, se você pegar a central mais simples, a FIT, ela vai ter lá um conector na qual você vai conectar o opcional 8F. Para que serve o opcional 8F, pessoal? Na realidade, né, se você faz a instalação da máquina, você necessita de instalar uma luz de garagem, você precisa instalar uma trava, você precisa colocar ali uma sinaleira, enfim, o dispositivo que você precisar, o acessório que você precisar colocar, você vai utilizar esse opcional 8F aqui, tá focando certinho, o opcional 8F, e aqui você vai selecionar a função que você quer, tá? E conectar esse opcional na central, né? Temos aqui o Born, conectei, tá? E aqui você seleciona a função que você precisa, né? Se é trava, você fecha o jumper, tá vendo? Esse aqui é o de 2 canais, tá, pessoal? O que é 2 canais? 2 relés. Na realidade, isso aqui é o quê? Um módulo de relé que vai trabalhar a parte da central. Quer dizer, se você tiver um problema aqui, se você tiver um problema qualquer aqui com o seu periférico, né, com o equipamento que está instalado aqui, ele não vai afetar em nada a sua central, tá certo? Esse cabo aqui é apenas para a comunicação entre os dois. Então, temos aqui 2 relés, porque esse aqui é de 2 canais, mas temos o mais simples de 1 canal. Então, ele tem 8 funções, porém, você vai utilizar até 2 funções, né, por vez. Se você precisar, lógico, de mais funções, você vai inserir um outro aqui, fazer o jumper aqui, tá? E conectar mais um aí e utilizar as funções que você precisa. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu reiniciar a máquina aqui, tá? Para ele ligar corretamente. Iniciei a máquina. Então, aqui você vai escolher a opção. Temos aqui 8 funções. A primeira, ele vai ficar ligado direto. A segunda, a primeira a gente chama de, tá aqui como ventilador, mas na realidade é que ele fica ligado direto. Se você precisa ficar um equipamento ligado junto com o motor, né, junto com a máquina, você pode utilizar essa função aqui, que o relé aqui vai estar ligado, sempre ele vai estar ligado aqui toda vez que a máquina estiver ligado. A segunda posição é o alarme. Essa posição, essa função, ela é muito interessante, porque aqui, ó, deixa eu colocar na tela aqui, aqui o motor está parado, certo? Deixa eu colocar o fim de imã, referenciar a máquina.
aqui ele está fechado. Então, toda vez que o portão está fechado, né, o que acontece aqui? Esse relé ele vai ficar atracado, tá certo? E quando, se alguém, desculpa, ele não vai ficar atracado, né? Ele vai ficar desligado. Deixa eu reiniciar aqui. Isso. Certo? Vamos colocar aqui, está na função correta. O que acontece? Se eu abrir o meu portão, deixa eu só referenciar aqui. Quando o meu portão está aberto, ele vai enviar um sinal, esse relé vai atracar. Isso aqui você pode ligar numa central de alarme, tá certo? Você vai ligar numa central de alarme e ele vai avisar, ó, alguém tirou o fim de curso do fechamento. Então, o seu portão deslizou, o seu portão saiu, automaticamente ele vai enviar isso aqui, você conecta uma central de alarme e o alarme vai disparar porque alguém tentou abrir o seu portão, tá certo? Então, é uma função interessante. A terceira é a função aberto, que toda vez que o portão estiver aberto, ele vai estar ligado ali. Para que é isso? Às vezes você tem uma luz, uma sinaleira, então você liga a função aberto, então toda vez que o portão se abrir, ele vai atracar o relé. A quarta é a trava, tá? Muita gente liga a trava, né, direto nos fios do motor. No trifásico não é possível fazer isso, também não recomendamos no monofásico, tá certo? Não recomendamos fazer isso no monofásico. Por quê? Porque a gente tem esse módulo de relé à parte. Então, esse módulo ele vai fazer aí todo o funcionamento da trava durante o acionamento do motor, tá certo? Então, no momento certo ele vai puxar a trava, no momento certo ele vai soltar a trava. E as outras funções são o temporizador, tá? Temos temporizador de 3, de 15, de 30 e de 60 segundos. Então, isso vai depender lá da aplicação que você deseja fazer, para uma luz de garagem, para uma sinaleira. Então é só você selecionar no jumper, tá certo? E aí ao acionar a máquina, ele vai fazer essa função. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, o que a gente tinha para falar da central TSI eram as melhorias, eram as novas funcionalidades, uma forma de como você programar essa super central. E um outro assunto que nós vamos falar também hoje é sobre o T-X-Play, tá? O que é o T-X-Play da Garen? O T-X-Play é um novo lançamento que a gente fez, um recente lançamento, um controle aí com 4 canais, com um desenho inovador e com uma tecnologia moderna. O que seria essa tecnologia moderna, né? Que a gente fala, um detalhe, em stand-by. Sem acionar o controle, o consumo da bateria vai ser baixíssimo. Então ele tem um baixo consumo de bateria. Ele fica em stand-by só no momento que você aciona, que você pressiona, que ele vai consumir a bateria, tá certo? Quanto isso, ele está aqui paradinho, ele fica em stand-by, consumindo baixíssimo, tá certo, pessoal? Baixíssima corrente de consumo. E temos eles, né, em várias cores aqui, como vocês podem ver aqui, tá certo? Pessoal, isso era o que a gente tinha para falar, espero que todos vocês tenham gostado. Se vocês mandaram as dúvidas aí, se ficou alguma aí para trás sem responder, vamos depois, né, posteriormente, entrar em contato. Então, gostaria de agradecer aí todos que interagiram com a gente, obrigado mesmo, agradecer aí os nossos parceiros, né, o parceiro da SEG, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do México, Argentina, né, Uruguai, Miami, a SEG está em todas essas localidades aí. Também o pessoal da Unisystem, do Paraguai, pessoal da Velote, do Chile, tá certo, pessoal? É a parceria da Garen, certeza, tá? Um abraço, pessoal, excelente feriado aí para vocês, fique com Deus, até a próxima, porque na Garen o quê? Você pode confiar, tá certo? Tá ok? Um abraço. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou.
Pesquisa e inovação. Produtos com tecnologia implementada. Líder em portão automático na América Latina. Automatização e controle de acesso em portões, cancelas e portas sociais. Garen, pode confiar. Abriu, fechou, abriu, Fechou!